Irmãos, que mais uma vez, Senhor, Ele possa ser sua boca, Pai querido, neste lugar. Deus querido, eu te entrego, Deus querido, teu filho, Pai querido, os anseios do coração dele. Deus querido, que ele possa ser um canal acessível da tua presença nessa noite. Pai, eu te entrego também os nossos corações. Pai, que a tua palavra venha encontrar em nós terra fértil, Senhor. Que a tua palavra venha, Pai querido, fazer, Pai querido, morada em nossos corações. Pai querido, que a matemática dos céus, que a multiplicação venha reinar em nós, Pai, com a tua palavra. Deus, que possamos ser praticantes dela, Senhor. Obrigada por tua presença neste lugar. Obrigada pelo Senhor se fazer presente em nosso meio. Deus, nós não queremos nos acostumar com a tua presença. Nós não queremos nos acostumar, Senhor, com a tua visita. Deus, que ela possa ser habitação em nós todos os dias. Deus, obrigada pelo Senhor estar neste lugar. Obrigada pelo Senhor ter vindo, Deus, nós somos gratos a Ti. Reina em nós, Senhor. Reina em nós, reina sobre o Teu Filho nessa noite, através da Tua palavra. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Nova manhã, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me elo aos Teus pés, que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, ó Pai, Jesus. Eis-me aqui, ó Pai, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, ó Pai. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de
Teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara me amar. Seu perdão é completo, seu perdão é completo. Ele sara me alma, ele sara me alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que a palavra diz que eu sou. Sou morada do teu Espírito, sou a habitação dele. Por isso não vive mais eu, ele vive em mim. Isso é ser discípulo, isso é ser servo. Se eu obedecer, se o Senhor governar, se o Senhor for dono, se Ele for Senhor. Aleluia. A paz do Senhor para os amados irmãos. Quando o ambiente, irmãos, ele é propício, o Senhor, a sua unção, o seu poder, a sua glória, ela flui. A gente só precisa se colocar como servo. A gente só precisa estar, irmãos, com o coração, os nossos sentidos, a nossa percepção espiritual alinhada com as coisas do reino. E é notório você sentir a presença do Senhor. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a confiança, o convite, para estar aqui nessa tribuna, para trazer algo de tão valioso. Porque quando se traz um tema, percebe-se que a igreja tem um propósito e quer firmar-se nesse propósito. Às vezes a gente fala tanto de propósito, mas a gente não consegue saber o que realmente significa, né? Propósito, irmãos, é uma proposta para atingir um objetivo. Se você tem uma proposta, processo para se atingir um objetivo, o Senhor, Ele flui. Porque quando se busca algo, irmãos, vazio, sem nenhum sentido, há uma tendência da gente buscar outras coisas para dar sentido. E aquilo que você buscou já não vale mais nada. Mas quando o propósito, ele está única e exclusivamente em agradar ao Senhor, a Bíblia vai dizer isso de forma clara e consistente, que buscai primeiro o quê? E a sua justiça, e
todas essas coisas vos serão o quê? Todas as coisas significa algumas necessidades nossas que a gente acaba colocando em primeiro lugar e que não preenche, porque o que preenche o cristão é o reino de Deus. É você estar cheio do Espírito Santo. E dentro da palavra, do tema, eu não quero fugir dele, mas Deus, o Senhor falou comigo para trazer algo, para que contextualizasse o tema, para que os irmãos pudessem ver que a Bíblia, ela tem muitos exemplos a respeito de ser e fazer discípulo. E o tema que eu vou trazer aqui, na verdade, o personagem que eu quero trazer aqui em foco, foi um evangelista que é muito pouco falado. Mas não é porque é muito pouco falado que ele não seja uma pessoa relevante. Porque se o nome dele está aqui, bem como aquilo que ele fez, os seus feitos, é porque ele é importante. Eu quero falar do evangelista Filipe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 5 e 6. E após o versículo 5 e 6, convido os amados irmãos para ler comigo o versículo de número 26. Nós vamos dar um salto aí para o versículo 26. Eu vou ler aqui junto com os amados, para poder não ser um pouco diferente a tradução. Diz o versículo 5: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o quê? O que Filipe anunciava, gente? A Cristo. Versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais e milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Quando a multidão ouviu Filipe. Versículo de número 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, porque desce de Jerusalém a Gaza. Eu não sei se tem continuidade. Que está, na minha, diz assim, que está deserta. Pode sentar, irmãos. Irmãos, a história contada aqui no capítulo de número 8 é uma história muito legal. Uma história de trabalho, de propósito, de servo. Que Filipe, ele não foi, como muitos desejam, né, a titularidade. Ele não foi. Na verdade, o seu título veio por aquilo que ele exercia mais do que por uma questão acadêmica. Por isso, os autores, teólogos, estudiosos, tratam Filipe como um verdadeiro evangelista. O meu foco aqui, irmãos, dentro dessa questão de ser e fazer, é porque entre esses dois verbos que parecem iguais, mas não são, porque ser e fazer tem uma diferença, você ser e você fazer, logo uma coisa depende da outra, porque para você fazer algo e você atrair as pessoas de uma certa, não somente pelo que você fala, mas pelo que você faz, primeiro você precisa ser. Porque a primeira coisa que as pessoas irão notar em mim e em você é se verdadeiramente o Evangelho, Cristo vive em mim. Existe aí uma frase, né, que as pessoas até podem ouvir o que você fala, mas o que verdadeiramente arrasta ou carrega é o exemplo que você dá, é o exemplo que eu dou.
E Filipe, eu trouxe aqui 2 momentos dentro da Bíblia, muito interessante, porque entre ser e fazer, a gente pode se perder. Até rimou, né? Sim. Entre o ser e fazer, entre o foco da obra e você permanecer firme na obra, você pode sim se perder. O foco, ele pode se tornar totalmente diferente dependendo do contexto. Uma coisa, irmãos, é você pregar à multidão, é você ser e fazer diante de uma grande multidão, e ser reconhecido por ela, porque no texto no qual nós lemos, diz que Filipe pregou à multidão, e eles todos o quê? O ouviam. E não somente o ouviam, mas aquilo que estava sobre Filipe era tão poderoso, que Filipe, diz o texto, que ele realizava milagres e maravilhas. E ainda mais adiante vai dizer, irmãos, que demônios se manifestavam nas pessoas, e as pessoas eram libertas desses demônios. Ou seja, pensa num homem completo, um homem que não apartava de si o evangelho, no qual dava alimento e base, porque a mensagem de Filipe era a Cristo. Não era o seu ego, não era o seu conhecimento intelectual, não eram os seus feitos, não, a mensagem dele era a Cristo. Uma mensagem totalmente focada no Senhor Jesus. Então, por isso, irmãos, aí uma coisa que dá base, que firma tudo aquilo que fazemos. Se pregamos a nós mesmos, se falamos mais de nós mesmos, irmãos, existe uma tendência muito grande à queda, a darmos vazão à carne. Está aí algo que entre ser e fazer, pode muitas das vezes, irmãos, desfazer o propósito e o chamado do Senhor sobre as nossas vidas. O ego. A multidão, ele teve essa experiência de sucesso, mas quando o Espírito Santo, o anjo, chega para Filipe e diz, e falou o anjo do Senhor a Filipe, dizendo, levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Imagine você estar pregando, do nada, não deu tempo nem de sentar à mesa pastoral para fazer aquele lanche, para dar aquela aliviada naquela tensão, ou até mesmo contemplar os grandes feitos, ou de olhar o celular para ver as mensagens. Que mensagem, pastor! Tantas almas para Jesus, e de repente um anjo fala assim, opa, espera aí, tem hora de descanso não. Pega Filipe e fala assim, ó, vai. Vai. E a Bíblia vai dizer que Filipe ouviu e foi. Para um lugar que não conhecia, sem saber o real motivo. Ele apenas encontra no meio do caminho uma carruagem, vinda de Jerusalém para a Etiópia, um homem que não diz o nome qual era, mas ele era um eunuco, um príncipe, um administrador dos bens da rainha de Candace, que lia um texto da Bíblia que se encontra no livro do profeta Isaías, porém ele não entendia o que estava lendo. E os próprios historiadores dizem, irmãos, que ele lia em voz alta. E enquanto Filipe caminhava e aquela carruagem ali próximo dele, e ele ouvindo, o Espírito Santo fala com ele, se aproxima. E ele ouvia.
E ele percebeu que o livro que estava sendo lido era o do profeta. E o Espírito Santo, se achegue. E ele pergunta: entendes o que ler? E ele fala: como eu posso entender se não há ninguém que possa me explicar? Essa foi a ligação perfeita. Fome com a vontade de comer. Alguns vão dizer oportunismo, eu falo que é o Espírito Santo. E ele ali se aproxima e o eunuco diz: se assenta comigo, vai aqui, deixa de andar, vai comigo aqui sentadinho do meu lado e me explique. E a Bíblia vai dizer que Filipe explicou e traduziu, ou seja, uma viagem longa. E naquele exato momento, existe até uma lacuna no texto, porque não fala nem a respeito disso, desse diálogo, termina aí, quando o próximo versículo vai dizer o seguinte: e o eunuco passa diante de uma poça d'água, um lago, ou alguma coisa acumulada ali, do lado, que molhava, e diz o seguinte: o que me pede de eu ser batizado? Aí Filipe disse: crês tu? Creio que Jesus Cristo é o Senhor. E ele foi batizado. E antes mesmo de ser elevado da água, Filipe, Filipe não teve momento nem de dizer assim: cara, que bênção. Quando Deus novamente o arrebata daquele lugar, para outro lugar. Sabe o que me faz aqui pensar quando eu li esse texto, gente? Fazendo uma comparação com o século no qual nós vivemos, no tempo que nós estamos vivendo, num tempo que número é uma coisa que diz muito a respeito de sucesso. Estar pregando em muitos lugares é algo que aguça o nosso coração. Está vendo, irmãos, aí grandes ministérios, nos faz saltar aos olhos. É que o foco de Filipe, o ministério dele, o chamado dele, para isso nada lhe importava. E aí Deus me fez saltar aos olhos que não pense em números, pense nos impactos da obediência. Na verdade, o foco de Filipe não estava em número, mas aquilo no qual ele estava focado era a obediência e os efeitos que a obediência pode fazer. Porque sair de um lugar por outro, sem reclamar, sem murmurar, sem dizer para o Senhor: Senhor, tu me tirou do lugar de sucesso para me jogar no lugar onde há incerteza. Isso é para aqueles que não creem. Porque, irmãos, quando o Senhor tira, quando o Senhor faz, quando o Senhor manda, a Bíblia vai dizer bem claro que Ele garante. Nada que o Senhor movimenta, irmãos, será de forma aleatória, jogada ao léu, à sorte. Está jogado à sorte, irmãos, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor e abandonam os seus princípios. Você é presa fácil para, irmãos, as artimanhas e as iscas de Satanás. Eu estou lendo um livro chamado Iscas de Satanás, John Bevere. Sabe o que fala nesse livro? Fala sobre o pecado da ofensa. Se tem uma coisa que o diabo faz desde o princípio, é causar no teu coração aquele arrependimento, aquela coisa que mixa dentro do teu coração, porque querendo ou não, desde o princípio, o homem sempre quis ser ou ter uma autoridade e se tornar independente de Deus. E o diabo é tão sagaz, irmãos, que ele trabalha em cima de 3 métodos básicos. Ensinam vários métodos, mas ninguém conhece os métodos de Satanás. Mas é bom vocês, irmãos, conhecerem. Eu sei que, irmãos, que ele tem uma missão: matar, roubar e destruir.
Mas antes de fazer isso, ele aguça aquilo que Tiago, Pedro sempre falou: a concupiscência da carne, a dos olhos e a soberba da vida. É em cima dessa tríade que ele trabalha. Por que eu falo isso? Porque lá no Éden, quando o homem ouviu a serpente e distorceu a mensagem, é porque já havia no coração do homem uma coisa chamada de soberba da vida. Porque o que o diabo falou? Não, Deus falou para vocês não comerem nenhuma das árvores. Deus não tinha falado isso, irmãos. Deus falou que podia comer de todas as árvores do jardim, mas uma não podia. Aí o diabo vai e faz o quê? Mas para ele distorcer, é preciso ouvi-lo. É preciso deixar algo, uma ponta solta, para que ele possa, irmãos, lançar semente. E isso, irmãos, é algo nocivo para muitos líderes, porque querendo ou não, o discípulo, ele se torna um líder, ele se torna uma referência. E lá no Éden, quem era a referência? Era o homem, porque a ele o Senhor deu toda a autoridade sobre tudo que existisse, e mandou: administra, cuida. Mas ele ouviu outra voz, a voz do seu próprio coração. Não foi diferente com Caim, não foi diferente com muitos outros no período de Noé, onde o único justo foi Noé. Mas eu quero dar um salto na palavra e ir para o Evangelho, capítulo de número 4 de Mateus, o Evangelho de Mateus, onde a palavra fala que o Senhor Jesus fora levado pelo Espírito para ser tentado. E aí o diabo, como assim como conseguiu com o primeiro homem, tentou fazer a mesma coisa. Irmãos, a história se repete. Tanto se repete que caímos na mesma ladainha. Concupiscência da carne, soberba da vida, e o quê? Cobiça dos olhos. A primeira tentação de Jesus foi contra a fome. Concupiscência da carne, desejo, mandando que ele transformasse em pão. E qual foi a resposta? Palavra. Novamente ele foi tentado pelo diabo. Sobre o quê? Soberba da vida. Quando ele é levado no alto de um pináculo e fala: tudo isso eu vou te dar. E aí? Só me prostrar e me adorar. A gente vende muitas vezes, irmãos, a primogenitura, as bênçãos, o processo do Senhor nas nossas vidas, por uma simples proposta. Porque o diabo também tem proposta. Ele tem propósito: matar, roubar e destruir. E novamente o Senhor Jesus é tentado, sabe para quê? Para desafiar a Deus com seu poder, através de tudo aquilo que ele olhou, e depois agora para desafiar a Deus com relação à soberba da vida. Mas o Senhor venceu todas essas etapas através da palavra. Não negociar o chamado. O Filipe, que aqui eu citei, irmãos, que não focava em números, mas que pensava nos impactos da obediência. Eu posso dizer, irmãos, que esse evangelista que pregou para multidões, tratou com amor e atenção a vida daquele solitário viajante no meio do deserto. Aquele que mesmo, irmão, soube se portar como servo de Deus diante da multidão, foi a mesma dedicação, amor e atenção, ele dedicou àquela única pessoa no qual ele não conhecia. Isso é foco, isso é chamado. E eu não fico abismado com isso, irmãos, porque quando eu olho para esse homem, eu vejo Cristo. A postura
que o inspirava era nada mais, nada menos que o exemplo do próprio Jesus. Foi lido um texto aqui que eu gosto muito, que é do capítulo 11 de Lucas, mas o primeiro versículo, quando os discípulos dizem assim: ensina-nos a orar. Esse pequeno versículo diz muita coisa. Se os irmãos pararem para meditar com o coração aberto e se introduzir dentro do texto, é fácil, é só se perguntar: por que eles pediram para serem ensinados a orar? É porque era importante. Porque viram Jesus fazendo. E não era uma, duas, três ou quatro vezes, fazia parte da sua rotina ministerial. Aí eu pergunto: Jesus precisava orar? 100% Deus, 100% homem. Mas ele orava. Ele se afastava das multidões. Ele ia para um lugar secreto. E tinha isso dentro da sua rotina. E os discípulos, irmãos, ainda irmãos que como bebês no Evangelho, crescendo, viam que ele fazia aquilo. E olha, eles pensaram: isso é importante. Ensina-nos a orar. Ou seja, em toda a trajetória, 3 anos de ministério, Jesus ensinou muitas coisas. Jesus tolerou muitas coisas. Nem todo mundo tinha a mesma visão. Alguns irmãos que foram se convertendo no meio do processo. Alguns que precisaram deixar não somente família, mas também arrancar dentro do seu coração personalidades e terem caráter moldado. Isso é processo, é trabalhoso. Mas o que se ensina hoje, irmãos, é apertar um botão e tudo acontece de forma simultaneamente. Né, Eduardo? Essas mesas de som hoje, né? Meu Deus, se piscar o olho, o negócio pá. Daqui a pouco vai chegar. Poder da mente. Aumenta o som, dá mais agudo. Vai chegar lá. Mas existem algumas coisas, irmãos, que é analógico. O joelho ainda é algo que funciona. O coração quebrantado e contrito ainda é algo que mata o crente, mata o eu e deixa aflorar as coisas do Espírito. Esses dias eu falei com a Elisângela e preguei a respeito disso, algo também que o Senhor falou dentro da palavra, lá no capítulo muito conhecido, né, de Ezequiel, aonde fala sobre mergulho, né, de Ezequiel mergulha. E o Senhor falou, me deu meditando naquilo, eu falei: Senhor, não é o quanto nós temos do Senhor ou do Espírito Santo, é o quanto o Espírito Santo tem de nós. Às vezes nós abrimos a boca: eu quero ser cheio para quê? Para dominar o Espírito ou para ser governado por ele? Porque discípulo, irmãos, esquece, não tem autonomia, ele é dependente. Guiado pelo Espírito, irmãos, não é democracia, é teocracia. Seguir a visão, irmãos, é muitas das vezes aquilo que Jesus falou e ele afirmou e disse, botou isso como um pilar, como uma premissa para quem quer segui-lo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, o quê? E ainda fala no texto de Lucas que dia após dias, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Renúncia. Eu tenho que deixar, irmãos, isso é evangelho. Isso é arrependimento. Essa será a mensagem que nós devemos pregar, irmãos. Não adianta pular. A mensagem é clara. Arrependei-vos. Você vem como está, mas aqui você vai ter mudança. A igreja é para todos, mas não é para tudo. O evangelho é marcado por pessoas que foram transformadas. Vai, não peques mais. O evangelho não é adaptativo, irmãos. O evangelho é mudança de vida. O evangelho não cabe, irmãos, dentro da minha cultura. Pelo contrário, irmãos, o evangelho, ele muda o meu estado, o meu jeito. Isso é notório, irmãos.
Você olha até para o andar é diferente, o linguajar é diferente. O evangelho não foi inventado e nem precisa ser defendido. A Bíblia não fala para você defender o evangelho. E nós temos a um que convence o homem do pecado e da justiça, que é quem? O Espírito Santo. É Ele. A Bíblia fala para você pregar o evangelho, sabe por quê? Jesus não quer que você saia de um ponto para outro e chegue lá e se frustre. Porque a frustração vai vir, irmãos, quando o homem se enche de muita técnica que acha que aquilo vai dar resultado. Não é, irmãos. Não se iluda. É claro que Deus usa pessoas sim preparadas, Deus prepara. Deus dá, reformula, Deus muda, Deus manda você buscar conhecimento. Mas tem uma coisa também que eu aprendi esses dias. Quando você lê a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela... e vai. Eu aprendi, irmãos, que crescimento físico, você vai no CrossFit. Como é que é o nome daquela academia famosa aqui? Life Fit. Você vai lá. Aumenta tríceps, bíceps, sei lá. Mas uma coisa você não consegue, aumentar de estatura, né? Não consegue. Se você quer crescimento intelectual ou conhecimento, você vai buscar o quê? Vai estudar. Você vai estudar. Se você quer crescimento espiritual, você tem que obedecer. Coração rendido. Mas é uma obediência com amor. Uma obediência que o mundo vai dizer, você está andando às cegas, não. Você está andando pelo Espírito. E quando se está debaixo de obediência, irmãos, as coisas fluem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ezequiel 47 vai dizer assim, Ezequiel, e aí vem um homem e fala para Ezequiel, o homem de Deus, o anjo, fala assim, Ezequiel, vai para o Oriente. De repente começa a sair de dentro do templo uma água. Andou 500 metros, na Bíblia vai dizer 1000 côvados, né? Mas é 500 metros. Águas que davam no tornozelo. Ezequiel, vai um pouquinho mais fundo, vai. Mais 500 metros, água que dava aqui, ó, nos joelhos. Ezequiel, anda mais um pouquinho, Ezequiel. A água que dava onde? Na cintura. Ezequiel, anda só mais um pouquinho, mais 500 metros. A água lhe cobriu e ele percebeu que não tinha mais controle. E aí a corrente da água levou ele, se ele nadava e não nada fazia. Chegou o momento que ele submergiu. Aí é o momento que Deus falou, agora é a hora de fazer você submergir. Dá uma olhadinha agora, Ezequiel. E a Bíblia vai dizer que ele olhou para o lado direito, olhou para o lado esquerdo, e ele viu árvores frutíferas, e viu vida, e por onde o rio passava, tudo tinha vida. Sabe o que eu aprendo disso? Chegou um momento em que Ezequiel perdeu o controle. Ser cheio do Espírito, entender o que Felipe fez, é isso, irmãos. Vai chegar um momento que você vai estar cheio e vai dizer assim, ó, você não tem mais controle, eu tenho controle. Aí você vai pensar, nossa, perdi amigos, perdi a minha identidade. Mas aí Deus pega você e faz você submergir e te mostra a vida. O quanto você vai poder observar o resultado da obediência. O resultado da obediência é Deus trazendo vida dentro da sua casa, da sua família, no seu trabalho, do lado direito e do lado esquerdo, prosperando, frutificando. Só que tem uma coisa, você vai dizer, o que eu prego é a Cristo. A glória é dele. A glória não é minha.
mas pode acontecer, irmão, de passar apenas um riacho, de ser apenas um lago, porque independentemente, irmãos, de que quem já mergulhou, sabe o que é ser dependente, não se perde, não se embaraça com as coisas dessa vida, tendo muito ou tendo pouco, se vivendo ou se morrendo. Eu falo para isso, irmãos, porque ser discípulo, aos olhos humanos, pode até ser um aspecto de sucesso, porque hoje se tem essa questão, mas se eu olho para dentro da Bíblia, isso eu estou falando de Filipe, mas se eu olhar para os outros, para os apóstolos, que fim tiveram? Qual foram o fim desses homens? Queremos o poder que está sobre eles, queremos os legados que eles carregam, mas que não queremos o fim que eles tiveram. Morte, isolamento, injúrias, calúnias, difamações, ser preso, irmão, sem motivo nenhum, ser acusado injustamente de ter tocado fogo em Roma, para satisfazer ao ego de um rei egoísta, insensato e pecador. Ou como dizem Hebreus, né, ser cerrado ao meio, ser jogado aos leões. Quem foi cerrado aos meios? Justamente o profeta no qual Filipe interpretou para o eunuco, Isaías. Tudo indica que Isaías teve um fim, irmãos. Eu estava lendo um livro que eu chorei. E nesse livro, irmãos, o historiador dizendo, irmãos, que esse tipo de morte era você em vida. E diz o historiador que no momento em que Isaías estava sendo cerrado, ele falava com Deus. E enquanto ainda houve vida, fôlego, ele falava com Deus. Que amor é esse? O Evangelho, irmãos, tem um pilar que supera todo medo, quando você entende que o amor do Senhor, Ele é suficiente, e que pregar o Evangelho, irmãos, não é uma moeda de troca, não é um sucesso. Sucesso, irmãos, é você estar cheio. Sucesso, irmãos, é você não negar a essência daquilo que Cristo implantou dentro de você e você permanecer firme. Independentemente das circunstâncias, se tendo muito, se tendo pouco. Eu sei que há várias histórias aqui, eu sei que você não está aqui, irmãos, você tem uma marca. Mas uma coisa, irmãos, que precisamos para esse tempo é aquilo que a igreja de Éfeso ouviu no capítulo de número 2. Volte ao primeiro amor. Se uma igreja perdeu a essência na caminhada, irmãos, porque nós, olhando para a igreja de Éfeso, era uma igreja de sucesso, não tolerava, irmãos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos mestres, profetas que se levantavam. Era uma igreja, irmãos, com uma performance tamanha, que alguns historiadores dizem que mesmo quando as pessoas estavam fracas, elas estavam sempre à disposição, independente de condição ou não. Mas tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Sabe o que me traz isso, irmãos? O quanto Deus é detalhista. Porque aos olhos humanos nós diríamos, essa igreja vai para o céu. Essa igreja nunca, nossa, aquela é referência. Mas o Senhor, irmãos, Ele olha para detalhes. Labassubinei calabasses. Eu estou lendo um livro também de John Bevere chamado Movidos pela Eternidade. Recomendo para os irmãos lerem. Onde ele fala daquela parte do tribunal de Cristo, Eduardo, que é onde a igreja já subiu, já está lá. E aí o Senhor começa a distribuir os seus galardões. E ele conta um testemunho de um pastor verídico,
que esse pastor, ele era um grande empresário, um financiador do evangelho. Sabe aquele cara que Deus falou assim, toma. E ele dava altos dízimos e ofertas para a obra missionária. Ele bancava, ele patrocinava. Só que no meio da caminhada ele resolveu, vou fazer um curso de teologia, vou ser um pastor também. Passou, foi ordenado. Deram para ele uma igreja para ele cuidar. A igreja dele, irmão, simplesmente com 6.000 membros. O que é uma igreja de 6.000 membros, gente? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou pregando contra o crescimento, não. Eu estou falando de chamado. Uma igreja de sucesso. Mas Deus fez, sabe o que Deus fez com ele? Tirou os sentidos. Levou ele para outro plano. Só um momentozinho. Rapidinho. Chegando lá, ele falou que na visão, que era tão real, estava sendo distribuídos os galardões. Chegou a vez dele. Ele pensou logo que, vamos pensar que o galardão é esse copinho aqui é o pequenininho, isso aqui é, Ele olhou e falou, é aquele lá. Aí daqui a pouco vem o Jesus e esse aqui. Que isso? Sim, é esse aqui. Mas por quê? Eu vou falar o porquê. Eu te chamei para ser um empresário, não te chamei para ser um pastor. Eu te chamei para financiar minha obra. Mas eu não tive sucesso. Você não. O meu espírito. Eu te chamei para ser empresário de sucesso para financiar a minha obra. Foi salvo? Sim. Biblicamente ele foi salvo. Mas uma coisa eu ouvi minha esposa falando, você já pensou chegar naquele grande dia e você ouvir do Senhor que não era aquilo que o Senhor queria que você fizesse? E aquilo que Deus te colocou, você está fazendo o seguinte. Isso aqui é desprezível, ninguém vê. Ninguém gosta, mas Deus te deu um talento, Deus te deu dom, Deus te deu tudo para você fazer aquilo e você não fez. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha para Filipe, você vai dizer assim, cara, perdeu tempo, aos olhos hoje, não está fazendo nada. Ele tinha que fazer uma coisa mais legal, mais live aí, umas paradas maneiras, assim, pirotécnica, né? Pirofônica, sei lá. Um negócio expônica, estratosférica, para um negócio mundialmente falando, botar aqueles nomes bombásticos assim, sei lá, mega, ultra, super, sei lá. Só que o cara pegava aqui, fazia um negócio, daqui a pouco Deus pegava, vai para lá, vai para lá. Não dava nem para plantar, nem para comer do fruto da terra. Não dava nem tempo. Agora você consegue imaginar qual era o chamado? E o tamanho do galardão dele aos olhos de Deus? Capítulo de número 7 tem um homem chamado Estevão. Como foi o ministério de Estevão? Um diácono. Alguns falam até de diacho. Mas um homem que botou uma galera no chinelo, quando abriu a boquinha para falar da palavra, que os caras ficaram besta com ele. Tão besta que Saulo, não era Paulo, estava no meio dos caras que queriam pegar ele. Pegaram ele. Se você olhar para a história de Estevão, gente, é uma história tipo assim, não fala da genealogia, quem era o pai do cara, da onde ele veio, não tem. Mas tem uma coisa dentro daqui que eu não vi nem o outro, nem Pedro, nem Paulo. Eu acho que até Paulo e Silas na prisão trocaria aquele mover lá, sabe? Para aquilo que Estevão viu. Estevão é morto. E a Bíblia fala que os céus se abrem. E aquele que estava sentado no trono fica de pé. Vinde. Foi o único. Você pode pegar a Bíblia de cabo a rabo. Teve um que foi arrebatado, né? Um negócio assim. Mas esse não. Foi apedrejado aos olhos humanos. Insucesso.
E ainda tem coragem de dizer assim: Senhor, perdoa. E a Bíblia fala que ele viu os céus se abrindo, e o que estava sentado no trono fica de pé, dizendo: é a única vez que eu vejo Deus, ou Jesus, ou a Trindade ficando de pé para receber alguém. Qual era o tamanho do galardão desse cara, hein? Bem como na Bíblia vai citar um camarada chamado Moisés, que fez, aconteceu, tirou água da pedra, bateu a vara no mar e abriu, caminha no deserto, aguenta os murmuradores, e chega num monte e Deus fala assim: só olha, Moisés, porque prevaricaste contra mim, tu vais só olhar, tu não vai entrar. Foi salvo? Foi. Mas imagina você caminhar aonde tinha a uva que parecia até um negócio, um cacho de banana, leite, mel, algo que o Senhor vinha falando no ouvido deles há muito tempo. Você sabe que muitas vezes a gente é pego pelo que ouve, né? Pelas curiosidades, a gente é curioso. Aí chega no meio do monte, no lugar ali, só passar uma linha, se dá um pulo, salto, Deus fala: não. E sabe por que não? Porque no dia que Deus falou assim: Moisés, só toca, Moisés. Moisés bateu, ainda discursou. Quis defender Deus. Deus falou para ele fazer uma coisa e ele fez outra. Não bate, só toca. E não fala nada. Moisés fala: bate, a água sai, não sai? Sai. O povo bebe água? Bebe. Só que daqui de vocês, seus incircuncisos, quis discursar. E a Bíblia vai dizer que, por causa desse fato que aconteceu 40 anos atrás, porque eram 40 dias, mas se tornou 40 anos, ele não entra por causa desse fato. O que isso me dá a entender, irmãos? É para nós entendermos que Deus é detalhista. É por isso que nós temos que ser diligentes. É por isso, irmãos, que arrependimento, isso me toca o meu coração e não me deixa me ensoberbecer. Esse negócio de bater no peito e afrontar, cuidado com isso. Esse negócio de desafiar líder, cuidado com isso, porque Deus olha para detalhe. Tem muita gente perdida por aí, perdida, vagando, com o ministério, irmãos, acabado, porque não aprendeu a obedecer. Para os homens desses se entregar do jeito que se entregou, não é porque eles eram super-homens, não, irmãos, porque eles aprenderam o princípio da obediência. É por isso que multidões, irmãos, não o convenciam, e nem poucas multidões, nenhum só homem, todos estavam dentro do propósito do Senhor. E quando está dentro do propósito, agora vamos lá, irmãos, vamos aguçar um pouco. Olha como é que o nosso olhar muitas das vezes é só dentro de um seu círculo. Era um só homem, certo? Que foi para o lugar chamado Etiópia. Irineu, um dos historiadores e principais da igreja primitiva, deixou escrito uma coisa: que ele foi lá na Etiópia, um grande missionário da obra do Senhor. Por causa de um homem, aquela terra foi evangelizada. Por causa daquela mulher no tanque, ali diante do poço de Jacó, Samaria foi evangelizada. Precisamos abrir os nossos olhos, que às vezes são pequenas coisas, pequenos detalhes, que fazem a diferença. As coisas do céu são diferentes, irmãos. Uma última palavra para terminar. O compromisso sempre, o nosso compromisso, ele tem que ser sempre com o princípio da obediência e nunca com a audiência. O nosso compromisso tem que ser com a obediência e não com a audiência.
Esse era o foco desse homem chamado Filipe. Amém, irmãos? E uma coisa que eu tenho falado muito também, principalmente com os jovens, né, no qual eu leciono lá na escola bíblica dominical, é com as distrações. Se tem uma isca que o diabo ele usa com muita diligência, é uma coisa chamada distração. Isca de Satanás. Quem já pescou aqui, não com aqueles molinetes bonitos, né, aquelas coisas, não, mas de varejão. Conhece? Você bota um monte de anzóis, né, e uma chumbada. E é isso que muitas vezes o diabo lança. Ele lança um monte de varejão. Aí num você coloca camarão, na outra você coloca uma minhoca, na outra você coloca... Aí, meu amigo, ele lança várias. Aí você que escolhe. Mas em todas elas você vai ser pego. Em alguma delas você vai se enquadrar. Isca de Satanás. Ofensa. Coração ofendido. Isso destrói. Leva muitas pessoas à depressão, à frustração, à falta de perdão. Esse é o tipo de coisa que um discípulo que quer ser para fazer, ele não pode nutrir dentro de si. Jesus nos ensinou isso também. Não se deixe ofender. A obra do Senhor. Porque já pensou se Jesus se deixasse ofender pelas nossas ofensas? Ele não teria morrido na cruz. Ele não teria sido açoitado como ovelha muda, porque era esse o texto que o eunuco estava lendo, como ovelha muda levada ao matadouro. Quem vai conseguir entender isso, irmãos? Porque isso é um aspecto de insucesso. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje o teu aparente sofrimento está ensinando as pessoas que estão ao seu redor de que é possível se manter firme, não negar a fé e ainda falar a respeito de que o Senhor Jesus é o que está por trás de tudo. Amém, irmãos? Fique de pé, com a permissão do pastor Marcelo. Aleluia, Jesus. Tem um louvor chamado Ministério Hebron, mas que toda vez que eu canto me invoca essa questão do ministerial, que fala justamente daquela parte de Paulo, onde ele olha para dentro de si. Diz assim: Senhor, quero te agradar com meu viver. O que tenho me faz ser para ti. O teu caráter vem forjar em mim o bem que é o meu dever fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não desejo está diante de mim. Derrama sobre mim uma chuva de santidade. Senhor, vem sobre mim. Vem como chuva, vem sobre mim, me prepara para o teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara para o teu serviço, Senhor. Mas primeiro você precisa reconhecer seu estado, para que o Senhor possa nos preparar para o serviço. Foi falado a respeito de evangelismo. E eu sei, irmãos, que tudo que vocês estão ouvindo aqui
é para que o Espírito Santo tenha livre trabalho sobre as vossas vidas. Primeiro em mim e através de mim depois. Primeiro em mim, depois através de mim. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo transmitir. Eu não consigo ser firme. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Eu sei que a Tua palavra, Senhor amado, muitas das vezes ela é de confronto. Mas é essa palavra, Senhor, que nos traz a essência daquilo que o Senhor deseja que sejamos. O que nos forja não é o que temos, nem o que obtemos, nem as guerras que vencemos. Mas estar pronto para a batalha, Senhor, é o que faz o verdadeiro cristão. É estar pronto, Senhor amado, para negar a si mesmo com foco em defesa, não em defesa, mas em atrair o teu chamado. É o que forja o cristão para permanecer. Senhor amado, que sobre essa igreja desça essa unção de poder. Que sobre a tua igreja venha esse espírito. O espírito de um coração inabalável. O espírito, Pai amado, de um coração, Pai amado, intransponível, blindado, sem brechas, para que o teu espírito tenha livre acesso, e essa vida possa reter dentro de si, como diz a tua palavra, o que há de mais precioso. Senhor, maior é o que está em nós, porque o tesouro, ele está guardado em vaso de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor. Não está no que está externo, mas o que está por dentro. Mas também sei, Senhor, que temos necessidades. E que, Pai, esse irmão, esse homem, essa mulher precisa de algo, precisa nascer de novo, precisa de uma cura, precisa de uma transformação. Por isso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu te peço que continue dando crescimento com qualidade a esse ministério. Que todos os pastores, que todos os ministros, diáconos, aqueles que se colocam a servir, possam te servir com diligência, possam te servir com verdade, possam, Pai amado, pregar o teu evangelho sem mentira, sem, Pai querido, ser raso, mas profundo. Pai querido, que a nossa fé não seja uma fé rasa, mas uma fé embasada na tua palavra. Enche os teus filhos, renova os teus filhos. Pai querido, trabalha no espiritual, na alma, Senhor amado, no intelecto, na mente, nos corações. Visita os lares aqui representados. Visita, Pai amado, aqueles que estão passando, Pai amado, uma guerra espiritual. Uma guerra, Pai amado, entre a carne e o espírito. E vence, Pai, aquele que está mais alimentado. Por isso eu te peço, Senhor, alimenta, Senhor amado, o espiritual, para que os teus filhos cresçam, na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Paz, irmãos.